Olá, turma, tudo bom? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. E o nosso assunto de hoje vai ser ligações intermoleculares, ou seja, as ligações ou as interações que ocorrem entre as moléculas. Para começar, vamos falar um pouquinho das ligações entre os átomos, aquelas ligações que formam as moléculas. Se nós tivermos como exemplo aqui um átomo de oxigênio ligado a outro átomo de oxigênio, isto forma o gás oxigênio, que é o O2. Esta ligação que ocorre, que é uma ligação covalente entre um átomo de oxigênio e outro, é uma ligação entre átomos, ou seja, dentro da molécula, formando então uma molécula. Quando esse oxigênio está em estado gasoso, o que nós temos são várias moléculas de gás oxigênios soltas no ambiente, elas não estão interligadas. Vamos representar essas moléculas, cada uma dessas moléculas de gás oxigênio, com as pecinhas. Aqui nós temos várias pecinhas, então são várias moléculas de gás oxigênio soltas no ambiente. Se este gás for resfriado a ponto de passar para o estado líquido, o que vai acontecer? Cada uma dessas moléculas de O2, nós temos dois oxigênios, cada uma vai se aproximar e se ligar. A ligação que mantém cada uma dessas moléculas unidas é que é o objetivo da nossa aula de hoje. Então, são as ligações que acontecem entre as moléculas. Por isso, ligação intermolecular. Lembrando, a ligação entre um átomo e outro, então, esta ligação pode ser iônica, covalente ou metálica. Agora, as ligações que unem cada uma destas moléculas também podem ser três e nós vamos vê-la agora. Bom, nós vamos trabalhar então com um mapa mental que eu acho mais fácil de entender e assimilar esta matéria, certo? Então vamos analisar a molécula. E a primeira coisa que nós vamos nos perguntar a respeito desta molécula é: tem hidrogênio ligado ao FON? FON são os nossos três elementos químicos da tabela mais eletronegativo. Se eles são mais eletronegativos, quer dizer que ele tem muita força para puxar o elétron para si. Então, nós temos o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Se a resposta for não, nós vamos ter duas situações. A primeira situação é no caso desta molécula ser apolar. A molécula, não a ligação. A molécula for apolar. Se a molécula for apolar, a interação entre elas, entre essas moléculas, vai ser do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Este é um nome só, tá? Dipolo instantâneo, dipolo induzido.
Por que isso? Vamos ver a nossa molécula O2. O O2 é uma molécula apolar, porque tem a mesma força dos dois lados, então ela é polar. Quando ela se aproxima de outra apolar, não existe uma diferença de potencial, uma diferença de carga entre elas que provoque essa atração. Então, para elas ficarem unidas uma à outra, nós temos que induzir uma dipolaridade para que elas se atraem. E esta ligação, ela é muito fraquinha. Ela é fácil de ser desfeita, bem mais fácil do que as outras que nós temos. Esta ligação, esse tipo de interação, tem outros nomes também. Ela pode ser chamada, inclusive, de ligação de Van der Waals. É também conhecida como ligação de London. Agora, se essa molécula que não tem hidrogênio ligado a FON, ela não tem, só que ao invés de ser apolar, ela é polar, então, neste caso, a ligação entre suas moléculas vai ser do tipo dipolo permanente, dipolo permanente. É comum também falar-se apenas de polo-dipolo. Como um exemplo desse tipo de ligação, nós temos aqui as pecinhas representando o HCl, o H e o Cl. Quando nós temos uma aproximação, observem que o HCl é polar, eu tenho diferentes nas extremidades. Quando eu tenho uma aproximação dessas moléculas, a parte que for mais eletronegativa se aproxima da que é menos eletronegativas. E aqui nós temos uma diferença de potencial. Então, elas se ligam muito mais forte do que no outro exemplo. Então, eu tenho um HCl e outro HCl. Observem, eu tenho um H, mas eu não tenho um H ligado nem ao flúor, nem ao oxigênio, nem ao nitrogênio. Nós só temos o hidrogênio, tá certo? Então, nesse caso, nós temos dipolo permanente e dipolo permanente. Então, nós já vimos os dois casos em que não tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Mas e se a resposta para essa pergunta aqui for sim? Se for sim, nós só vamos ter um único caso. Então, aqui, neste caso, todas as moléculas vão formar o que nós chamamos de pontes de hidrogênio. Como exemplo dessa ponte de hidrogênio, eu tenho aqui o que eu resolvi simbolizar com H2O. No H2O, nós temos que o H, ou seja, o hidrogênio de uma molécula, vai se aproximar do oxigênio de outra molécula. Eu não estou falando da ligação do hidrogênio com o oxigênio na mesma molécula. Eu estou falando com o hidrogênio ligado ao oxigênio em outra molécula. Sendo assim, eu tenho aqui uma ligação de hidrogênio com oxigênio, que está dentro do grupo do FON. Eu tenho outra molécula que vai se ligar hidrogênio de uma molécula com oxigênio da outra. E assim eu vou tendo várias moléculas de H2O, onde o hidrogênio de uma se aproxima do oxigênio da outra. É esse tipo de interação que nós chamamos de ponte de hidrogênio. Em relação à força dessas interações, quanto mais
para lá, mais forte, mais difícil de se romper essa ligação química. Então, a mais fraquinha é dipolo instantâneo, dipolo induzido. Dipolo permanente, dipolo permanente já é um intermediária. E ponte de hidrogênio é uma ligação bastante forte, mais difícil de se romper. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.